Ontem eu passei a história aí de Exu e o Itã, né? Exu é o primordial orixá aí. No Itã, até fala um pouco sobre a gente cultuar Exu primeiro, né? Por conta de ser o orixá que faz a harmonia, né? Que faz o equilíbrio das situações aí da nossa vida. E o Itã traz algumas histórias um pouco exageradas no sentido de contar uma questão ali, parecendo ser que o orixá é um monstro, é um confuseiro, é um criador de desavenças. Porém, Exu ele vem para aflorar as situações que o ser humano passa, aflorar os sentimentos do ser humano, aflorar quem a gente é. Então o Exu, ele é um orixá muito importante do panteão africano, né? E esses itãs que eu mandei, um deles tem uma passagem sobre os irmãos aí, ou amigos, tal. E eles sempre viverem em harmonia, né? Uma harmonia entre aspas, né? Talvez evitando conflitos, mas gera-se ali uma confusão a partir de que o Exu passa. E de um lado ele tá com o chapéu dele é vermelho, do outro lado é branco. E com isso o orixá causa ali um conflito entre os amigos ao ir, por conta de que não foi feitas as oferendas devidas a Exu. Então, na verdade, a história ela quer ilustrar o quê? Que a gente tem que ter o dado respeito ao orixá antes de iniciar qualquer trabalho. Então a história de Exu na mitologia, ela conta muito sobre isso, sobre você ter respeito e reverenciar o orixá, que é o primordial, para que ele abra os nossos caminhos, para que a gente possa fazer o que a gente tem que fazer durante o nosso Vire à esquerda para a estrada Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Então, a gente faça o que a gente tem que fazer durante o nosso percurso com destreza, com proteção, com sabedoria, entendeu? Então, o orixá ele fala muito sobre isso, o Exu, né, no caso. Outro ponto em 600 metros, é muito importante. Mantenha-se à direita para a estrada Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. É muito importante que a gente entenda os itãs, porque muito da filosofia iorubá, ela é filosófica. Então, aquilo ali é literal, entendeu? Não é uma coisa real, muitas vezes, as histórias ali. Então tem histórias ali que fala que Ogum era um monstro desenfreado que matava, sanguinário. Mas na verdade, todo Itã ele traz uma história, todo Itã ele traz um ensinamento pra gente, tá? Como que a cultura iorubá meio que funciona, tá? Só explicando. Por exemplo, a gente tem o Ifá, Orumilá Ifá, que é o culto dos adivinhos. Então, Orumilá Ifá, ele tem 256 Odus, tem ali os seus primeiros 16, tal, que a gente joga nos búzios, mas com o Opele Ifá você consegue consultar todos os outros demais. Então, o que fala cada Odu? Quando você está com um consulente ali, o Babalaô tá consultando ali Orumilá Ifá para saber uma resposta sobre uma pergunta que você está fazendo, ele joga o Opele Ifá e o Opele Ifá vai dar um Odu. Esse Odu, ele tem um Itã, ele tem uma história relacionada a ele. Então, cabe ao Babalaô interpretar dentro da sua pergunta o que a história traz de ensinamento para poder te passar essa orientação. E dentro do Odu também falam os sacrifícios que tem que ser feito para que uma questão que esteja negativa venha a se tornar positiva. Então, a cultura iorubá funciona mais ou menos assim, né? Não é diferente nos itãs aí. Então o Itã de Exu traz um ensinamento sobre a gente praticar o diálogo, porque Exu é o orixá da comunicação, é o orixá do movimento. Então a gente tem que praticar o diálogo
para poder resolver os conflitos, tentar entender a verdade do outro. Às vezes a nossa verdade, ela não é a verdade verdadeira. Às vezes a nossa verdade, ela é só verdade pra gente. Então, o ensinamento do Exu, o Itan, ele fala sobre isso, sobre a gente considerar a opinião alheia, ser humilde, ser negligente, reverenciar a quem tem que ser reverenciado, ou seja, respeitar a nossa cultura, fazer os devidos oferendas, os devidos respeitos aos orixás do qual a gente quer trabalhar naquela área dele. Então cada Itan vai trazer seus ensinamentos. De Exu foi um desses, tá? No resumo ali tem muito mais informações do que o Odu traz, do que o Itan traz. E esse orixá, ele fala pra gente ter equilíbrio, pra gente ter a mente sã, né? Pensar, considerar a verdade do outro. Nem tudo é verdade absoluta da nossa parte. Então a gente tem que respeitar as opiniões, tem que conversar, tem que haver diálogo, para que a gente evite desavenças, né, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, porque tudo pode ser demais aí, tá? Outro ponto aí que traz no Itan é a questão da chuva ali, né? Parece que é Akon o nome do cidadão ali, um cidadão da região Yorubá. Ele tá tendo um problema com chuva, né? Vou resumir que já tá em 7 minutos o vídeo aí, mas acho que vai ficar legal. Só pra ilustrar também, que às vezes a leitura fica muito vaga, né? Então, uma passagem ali do cidadão de Yorubá, ele tá com problema de chuva. Então ele faz uma devida oferenda a Exu ali, tá? E ele oferta uma carne de bode ali totalmente apimentada, né? A fim de que Exu faça chover para que se refresque ali, né? Para que tire aquele ardor da pimenta, da oferenda. Então, o que acontece? Eu vou ter que entrar aqui, cara. Pelo amor de Deus, esse trevo aqui do Bom Sucesso, viu? Tá merda. Então ele faz essa oferenda apimentada a Exu. E o que acontece? Exu come e sente muita sede e acaba com toda a água da região, das casas, né? Ele toma todas as águas. E aí ele se vê obrigado a abrir as torneiras ali, de uma forma literal, tá? Ele é obrigado a abrir as torneiras ali para que chova, né? Para que chova e ele consiga se refrescar, tomar essa água aí para poder passar esse ardor. Então chove de dia, chove de noite, chove de manhã. E as plantações que estavam na seca, elas não inundam, né? Mas elas irrigam e se tornam verdes, se tornam prósperas. Outra oferenda tem que ser feita para que pare de chover. Então ele oferta a carne de bode no ardor ideal, né? O que esse ensinamento traz? Quando agradado da forma com a intenção correta, Exu devolve em bonificações aquele que o agradou, tá? De uma forma direta ou indireta. Também tem que ser dosado aí nesse sentido o exagero, né? Então o Exu traz a questão do exagero. Então nem tudo demais vai ser bom. Por isso que ele teve que fazer novamente a oferenda para que cessasse a chuva. Então tem esses dois ensinamentos. Para a gente controlar os nossos exageros e para a gente andar alinhado com aquilo que a gente quer. Fazer as coisas com objetivos, entendeu? Então você ofertou com um objetivo. Tem que agir na estratégia. Então Exu é um orixá estrategista também. Tem outros também, mais. Porém Exu é extremamente esperto, estrategista e inteligente, tá? Que não deixa de ser sinônimos, né?
Então é mais ou menos isso aí, tá bom, galera? Para vocês aí que estão na lista de transmissão aí, fica esse ensinamento, é um Itã do Exu. Vou tentar tá mandando aí dos outros orixás, vou fazer esse projetinho aí, até a fim de relembrar algumas coisas e fazer esse estudo aí também pessoal. E vou estar compartilhando aí com vocês uns ensinamentos, ok? Falou, tenham um bom dia, fiquem com Deus. Um abraço.